Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Vocês que vão assistir agora, no período da tarde, nós estamos aqui na casa do pastor Rodney, dando início a mais uma gravação desse estudo. São exatamente 14 horas e 20 minutos. Então, que a paz de Deus esteja com você, aonde quer que você esteja, no carro, na sala de casa, no serviço aí, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos aqui no canal da ICM, Igreja Cristã Missionária Brasil e Malawi, tá bom? Estou aqui cooperando com o nosso pastor Rodney e o pastor Mofolo Kamusi, lá da África Oriental, tá bom? Depois o pastor Rodney ele vai estar editando esse vídeo, ele vai colocar aqui algumas informações a respeito do Ministério ICM, ele vai colocar também a conta da igreja para que vocês possam estar contribuindo com ofertas missionárias, né? É um trabalho e um ministério voltado totalmente para o campo missionário, tá bom? E eu sou o Jefferson Santos, vou estar com vocês nos próximos minutos, meditando na segunda parte do estudo sobre a doutrina do pecado, armatiologia, tá bom? Então, estamos cooperando com mais este período, com mais essa porção das Escrituras, junto com o pastor Rodney e o pastor Mofolo, que está lá na África Oriental, tá bom? Depois a gente vai estar passando aí para vocês mais informações, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês e vamos dar continuidade aqui. No último vídeo você vai poder acessar o canal, né? A gente já aproveita também o ensejo para pedir a vocês que se inscrevam na página da ICM Brasil e Malawi no Facebook. Se inscrevam também no canal do YouTube. O pastor Rodney precisa aí de algumas inscrições, pelo menos 50 inscritos, para nós começarmos a trabalhar com as lives via YouTube, tá bom? Então, você que pode, acesse os canais da ICM no Facebook e também no YouTube. Em breve também vamos estar trabalhando juntamente com a página no Instagram, tentando alcançar o máximo de pessoas possíveis com estudos, com mensagens, mensagens bíblicas, teológicas, doutrinárias, para auxiliarmos e darmos todo o suporte necessário para os nossos irmãos lá no Malawi, África Oriental, pastor Mofolo. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós desde já agradecemos o tempo precioso de vocês aí que vão estar nos acompanhando. Pegue a sua Bíblia e vamos aí por alguns minutos meditarmos na palavra de Deus. Pai, nós te damos graças por esses minutos que estão por vir e pelo privilégio de estarmos em tua presença para meditarmos e sermos fortalecidos, consolados e edificados, orientados pela tua palavra. Abençoa todos aqueles que vão estar dispondo de seu tempo para assistir esta live, essa programação, esta mensagem, que eles sejam abençoados, que as suas mentes possam ser iluminadas e seus corações preenchidos com as verdades da tua palavra. Essas coisas te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma rápida recapitularização da última parte que nós tivemos no estudo. Eu falei com vocês, se você não acompanhou, você pode ir na playlist dos livros, dos vídeos, né, no caso do canal da ICM, e lá você pode conferir a primeira mensagem que nós ministramos, ok? Na primeira mensagem nós trabalhamos um pouco o conceito de imagem e semelhança, né, que Deus ele atribuiu a nós atributos que fazem parte dele, são atributos comunicáveis, né, na nossa personalidade, e que eles foram prejudicados, né? A imagem e semelhança de Deus no homem na criação dos seres humanos foi prejudicada. Falamos um pouco sobre a origem do pecado, né, em Gênesis capítulo de número 3, quando o pecado começou a fazer parte da realidade dos seres humanos, né? Então falamos um pouco sobre a origem, Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Comentei com vocês também e pudemos ver ali em alguns detalhes 6 tipos de perdas ou de rupturas que o pecado ele acabou ocasionando, são consequências iniciais do pecado.
Então o homem, ele teve uma ruptura no seu relacionamento com Deus, uma ruptura no seu relacionamento consigo mesmo, houve uma ruptura no relacionamento com o seu semelhante, com o seu próximo, um relacionamento social e familiar, né? O pecado arruinou a nossa conexão uns para com os outros. O pecado rompeu ou fez ter uma ruptura entre o homem e a criação. E por último, o homem perdeu o paraíso e também perdeu a possibilidade da vida eterna. Então eu trabalhei com vocês inicialmente essa questão, né? O pecado, ele é o maior mal que pode ter acontecido em toda a história da humanidade. Ele teve um impacto muito profundo na nossa natureza, de onde advém diversos tipos de problemas sociais, espirituais, principalmente diante da presença de Deus, problemas nas nossas relações, nos relacionamentos, problemas no nosso íntimo, nas nossas emoções, desejos, vontades, pensamentos, ações e reações. Todas as coisas prejudiciais na nossa história, elas acontecem por causa dessa raiz, por causa desse câncer que atingiu a nossa natureza, né? Por fim, Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, verso 12, que o pecado trouxe consigo a morte. Depois de tantas consequências, por último, nós passamos a ter a realidade dessa separação do corpo, da alma e do espírito. Finalizando a última live, eu falei sobre algumas definições de pecado, né? E aí eu coloquei aqui para vocês como algumas pessoas, como alguns teólogos, o Talmud babilônico, eles classificam essa questão do pecado, né? O Talmud babilônico diz que não são os pecadores que devem desaparecer, mas sim os pecados que devem desaparecer. J.C. Riley diz que o pecado começa como teia de aranha e ele termina como uma camisa de força. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que pecado é ter um relacionamento errado com Deus, ok? Então, coloquei aqui para vocês algumas definições e encerramos a live falando sobre as consequências, né, que são iniciais. Após a queda, a humanidade ela ficou debaixo de 4 domínios. São eles a lei de Deus, que para qualquer homem não regenerado, que não nasceu de novo, é impossível cumpri-la. Ficamos debaixo da lei do pecado. Todos nós que nascemos temos essas duas certezas. A primeira é que em algum momento da vida vamos pecar, ou já nascemos em pecado. E a segunda é que vamos morrer. Então, nós estamos debaixo da lei de Deus, da lei do pecado, estamos debaixo da lei da morte e estamos, por último, debaixo do domínio das leis de Satanás, né? Então, nós terminamos esse recapitular, né, aqui das últimas coisas que nós trabalhamos no último vídeo. E agora eu vou dar início com vocês a esta segunda parte, né? Vamos discorrer um pouco sobre essa doutrina tão importante para os nossos dias, né? A doutrina do pecado. Entendendo bem esta doutrina, nós vamos passar a valorizar ainda mais o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Queridos, após a queda, eu convido você agora que vai estar assistindo esse vídeo posteriormente, abrir sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo de número 4. É onde nós temos a primeira referência bíblica acerca do termo pecado, certo? É o contexto onde Abel e Caim, eles estão cultuando a Deus, e Deus reprova o culto de Caim, aceita o culto de Abel, porém o texto menciona que Caim, ele se entristece, ele de alguma forma percebeu que o seu culto foi rejeitado, não foi aceito, né? E Deus, ele se manifesta a Caim, e o texto menciona que Deus o orienta, né? Deus dá ali um direcionamento, dá um aconselhamento para Caim. Então em Gênesis capítulo 4, versículo de número 6, olha o que a Bíblia diz. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então aqui nós temos a primeira referência, né, que a Bíblia dá sobre a palavra pecado.
Deus aconselhando a Caim e dizendo a ele, o pecado está à sua porta, né? Há quem diga que no contexto original dessa escrita, o pecado é como se fosse um animal feroz, à espreita, pronto para dominar a sua presa, né? Então veja que esta primeira referência bíblica acerca do pecado já é uma referência muito grave, né? Caim estava irado e Deus menciona a ele que o pecado estava à sua porta, pronto ali para dominar aquele desejo, aquele sentimento de ira que havia nascido no coração de Caim. Caim, por não acatar a ordem de Deus, o texto segue e nós temos o primeiro assassinato, o primeiro homicídio, por assim dizer, na Bíblia, né? Onde Caim, ele mata o seu irmão Abel. E como eu havia mencionado na nossa live anteriormente, o pecado ele fez com que houvesse essa ruptura nos relacionamentos. Né? Percebam que, por conta do pecado que estava já na natureza do ser humano, o primeiro ato que a Bíblia registra, no capítulo posterior à queda, no capítulo 4, é de um irmão. Percebam que o pecado está dentro do seio desta família. Um irmão, ele mata o outro irmão porque ele se sentiu rejeitado no tocante ao culto. Então observem que, como eu mencionei na live anterior, no capítulo 3, Adão, ele tenta se justificar, né, diante de Deus. Ele coloca Eva na sua frente, ele se justifica colocando ela à frente quando deveria defendê-la. Mas agora o texto menciona que na mesma família, por causa do pecado, o pecado que causa essas rupturas sociais, familiares, de amizades dentro dos relacionamentos, esse mesmo pecado que já estava na natureza deles fez com que um irmão matasse o outro irmão. E aqui o ponto é que Deus ele deixou bem claro para Caim, o pecado está à sua porta, jaz à sua porta, descansa, está à espreita para dominar o seu desejo. Então ele contaminou aquele sentimento, né? Ele tomou posse do coração, da mente de Caim, que fez com que atacasse e matasse o seu irmão. Então essa é a primeira referência bíblica acerca do pecado. O pecado, em Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 9, se você estiver com a Bíblia aí, folheie ela, dependendo da tradução pode estar diferente, mas o conceito no final vai ser o mesmo. Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 9, veja o que a Bíblia diz. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? É uma pergunta que o proverbista ele está fazendo, né? Quem é que pode dizer essas palavras? Purifiquei o meu coração e estou limpo do meu pecado. Obviamente que ninguém, depois da queda de Adão, pode dizer isso. E o contexto aqui deixa bem claro que o pecado é algo que nos suja. Suja a nossa moral, as nossas palavras, o nosso pensamento, a nossa visão. Suja, mancha as nossas obras. De modo que ninguém pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado. O contexto aqui é de pureza, é de purificação, é de limpeza, né? E ninguém pode dizer isso fora de Cristo, ok? Então, veja que o pecado está à nossa porta, ele também nos suja. Suja o nosso nome, nossa reputação, a nossa família, nosso ministério, as nossas finanças, as nossas obras como um todo, né? O pecado ele tem esse poder de manchar, de sujar. Ainda no Antigo Testamento, Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1 em diante. É bem verdade que nós gostamos de fazer essa leitura e ler apenas o versículo de número 1, né? Mas Isaías 59, versículos de número 1 e 2, é um contraste, é um contraponto que Deus ele estabelece para que houvesse uma reflexão para com o seu povo. Veja o que Isaías 59, 1 e 2 diz. Certamente, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Essa é a parte positiva, né, desse contraste. Mas vem o versículo de número 2 que geralmente nós deixamos de lado, mas ele faz parte desse contexto e não podemos deixar de citá-lo. Veja o verso 2. Mas vós e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Vejam que no versículo de número 1, Isaías diz que nem a mão, nem os ouvidos do Senhor estão agravados, selados, fechados, para que não possa salvar, para que não possa ouvir, né? Muito pelo contrário, ele quer salvar, ele quer nos ouvir. Só que no versículo de número 2, Isaías classifica que os nossos pecados, as nossas transgressões diante de Deus, elas nos causam uma separação, um afastamento de Deus ao ponto de Isaías colocar que faz com que Deus encubra o seu rosto de nós para não nos ouvir, ou que encobre o nosso rosto ao ponto de Deus não nos ouvir. Então o pecado está à nossa porta, o pecado ele nos suja e ele vai agravando dentro desse contexto bíblico, e o texto diz que o pecado ele nos separa, ele nos afasta de Deus. Mas vós e as vossas iniquidades fazem o quê? Uma divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O pecado está à porta, ele suja, ele separa. No Salmo de número 51, e aí você vai retornar agora, mas ainda no Antigo Testamento, no Salmo de número 51, é um salmo de confissão, um salmo de quebrantamento, é uma oração, um pedido de Davi, ele está se confessando arrependido a Deus, e ele nos dá mais um aspecto acerca do pecado. Veja, Salmos de número 51, versículo de número 5, que diz: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Observem que ele está falando do período do nascimento. Ele está falando que desde o seu nascimento, a nossa natureza ela é corrompida. Desde que nascemos, o pecado ele já faz parte da nossa realidade. É por isso que há uma necessidade de que o ser humano ele nasça de novo, né? Não mais agora da carne, mas da água e do Espírito, como nos aponta Jesus no registro do Evangelho e segundo escreve João no capítulo de número 3. Você provavelmente lembra dessa passagem, né? O que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu da água e do Espírito é da água e do Espírito. Então veja, por que nós precisamos nascer de novo? Porque nas palavras de Davi, desde da nossa formação no ventre e o nosso nascimento, nós já nascemos contaminados com este câncer, com este vírus que nos suja, que nos separa, que nos distancia de Deus, ok? Então veja que Davi ele coloca esse aspecto, o pecado ele corrompeu a nossa natureza desde o nosso nascimento. Mais à frente ainda, aqui no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 20, veja o que Salomão escreve dizendo: não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que nunca peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Do que Salomão está falando aqui? Ele está falando que o pecado nos atingiu de uma maneira universal. Porque ele diz que não há nenhum justo, não há um homem justo. Não há quem nunca peque. Então o pecado ele tomou medidas universais. É mais um aspecto do pecado. Ele não atingiu apenas Adão e Eva, né? Ele atingiu a todos os seres humanos descendentes de Adão e de Eva. Então, se você estiver anotando aí, né? O pecado está à nossa porta, Gênesis 4 e 7. O pecado ele nos suja, Provérbios 20, verso 9. O pecado ele nos separa de Deus, Isaías 59, verso de número 2. O pecado ele nos corrompeu a nossa natureza, Salmo de número 51, versículo 5. O pecado atingiu-nos de maneira universal, Eclesiastes 7, versículo 20. E uma última referência aqui no Antigo Testamento está em Lamentações 3 e 39. Jeremias diz: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Ou seja, Jeremias ele está dizendo que a causa principal dos nossos males é justamente o pecado. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? É por causa do pecado que muitas das vezes nós colhemos mazelas sociais, espirituais, familiares, mazelas pessoais, consequências, né, que advêm sobre as nossas vidas. Por quê? Por transgredirmos ou por não conhecermos
a palavra de Deus. De modo que, enquanto semeamos, muitas das vezes em falhas, em pecados, por não estarmos envolvidos e dentro do acordo da palavra de Deus, nós falhamos. E com isso colhemos consequências, tanto materiais, físicas e muitas das vezes espirituais, ok? Que nos distancia de Deus, do nosso Criador, e faz com que colhamos as consequências de decisões erradas, decisões por impulsos, decisões por emoções, que até então, dentro desse contexto, a Bíblia mostra que fomos tocados, influenciados, feridos, né, magoados por essa enfermidade, por este vírus que é o pecado, que está intrínseco à nossa natureza, ok? Então esses são aspectos que nós vemos do pecado no Antigo Testamento. Ele está à espreita, ele está à nossa porta para dominar as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. Ele nos suja, ele nos separa de Deus, ele corrompeu a nossa natureza de uma maneira universal. Não há quem nunca peque, não há quem diga que conseguiu provocar a justiça no sentido pleno dessa expressão. E em Lamentações, aqui 3:39 de Lamentações, Jeremias deixa bem claro: do que se queixa um homem senão dos seus próprios pecados? Do que se queixa o homem senão de se separar do Criador, de se rebelar contra o seu Criador e tentar agir da maneira errada, né? Fora da palavra de Deus. Então esses são aspectos aqui do Antigo Testamento. Quando nós caminhamos pelos evangelhos, né, nós vamos perceber também que os evangelhos eles têm um grande conteúdo acerca dos aspectos do pecado. Como, por exemplo, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 7, versículos de número 21 e também versículos 21 e 22. Jesus diz: pois do interior do homem saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Mas à frente Jesus diz: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Esse aspecto do pecado é que Jesus está dizendo que ele está no centro do nosso ser. O pecado está no centro do nosso ser. Observe a expressão no versículo 21, pois do interior do coração dos homens. Né? O pecado ele está no centro do nosso ser. No Evangelho de Jesus, conforme o registro de João, no capítulo de número 3, versículo de número 6, veja o que Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus ele deixa isso bem distinto e, como eu mencionei o Salmo 51, nós entendemos a necessidade de nascermos de novo. Porque Jesus está dizendo, olha, o que nasceu de Adão, vem de Adão, vem contaminado por ele. É por isso que vocês precisam. E aqui nesse contexto, Jesus ele olhou para Nicodemos no versículo de número 7 e deixou bem claro: necessário vos é nascer de novo. Às vezes nós estamos preocupadíssimos com muitas necessidades. Mas a maior de todas as necessidades, até então, dentro desse contexto bíblico, é justamente a necessidade de nascermos de novo. Percebam que Jesus está falando com um mestre da religião judaica daquele tempo, e Jesus deixa bem claro, ó, a maior necessidade de vocês é nascer de novo. Por quê? O que nasceu de Adão está contaminado, está prejudicado, foi comprometido. A imagem e semelhança do Criador foi trincada, foi quebrada, foi manchada. Vocês estão distantes, vocês são rebeldes, vocês são maus contra o Criador. Vocês estão fora dos padrões daquele que criou vocês. Então, qual é a maior necessidade? Jesus deixa claro, necessário vos é nascer de novo. Então, às vezes nós precisamos, por vezes, passar por esse contexto bíblico. Passar por João capítulo de número 3 e refletirmos sobre esta questão de sermos ou não novas criaturas geradas pelo Espírito de Deus e pela sua palavra, ok? Nós temos, é óbvio, muitas necessidades, mas aqui Jesus deixa muito claro, necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nasce da água e não nasce do Espírito, ele não vê o reino de Deus, ele não entra, ele não participa, ele não consegue se enquadrar nas coisas espirituais. Então, todo ser humano tem essa necessidade de nascer de novo. Nicodemos fica confuso, né? Não entende a palavra, e como é que pode, eu vou voltar para o ventre? Jesus diz, não, eu estou falando de coisas espirituais.
Não é o nascimento físico, é um nascimento espiritual, de uma nova natureza, de uma nova criatura, que agora entende, ama, respeita e se enquadra nos padrões do seu Criador. Então, nos evangelhos, o pecado, um dos seus aspectos ele está no centro do nosso coração. Jesus deixa claro que quem nasceu e foi gerado desde o primeiro Adão está comprometido, está fadado ao pecado. O que é nascido da carne é carne. Em João ainda, capítulo de número 3, versículos de número 19 e 20, veja o que Jesus diz no mesmo capítulo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esses versículos eles mostram para nós que a condenação é esta, palavras de Jesus: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Observe que o aspecto do pecado que nós precisamos analisar nesse texto é que os homens, eles amaram a escuridão e odiaram a luz. O pecado faz com que o homem, ele não seja vítima apenas do pecado, ele faz com que os homens sejam amantes do mal. Ok? O pecado não faz com que os homens apenas odeiem a luz. O pecado faz com que nós passemos a amar as trevas. Passemos a amar, a estarmos fora dos padrões. Faz-nos amar a imoralidade, a corrupção, a ganância, a inveja, as ambições desenfreadas. Esse sentimento que corrompeu a nossa natureza faz com que venhamos ter ódio para as coisas boas e amor para coisas que, embora boas no momento, serão ruins no nosso futuro. Nós não amamos a luz, passamos a odiar a luz. E passamos a amar as trevas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O pecado faz com que o homem não seja vítima do pecado, mas faz com que ele seja cúmplice, amante do pecado. O homem natural, ele é isso, ele não é vítima, ele ama as coisas que o afastam de Deus e que ofendem a Deus. Esses são alguns aspectos do pecado nos evangelhos. Se nós formos caminharmos um pouco mais aí à frente no Novo Testamento, eu convido você a abrir a sua Bíblia e aí você pode ir anotando com muita tranquilidade. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 18. Veja o que o texto diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O aspecto que nós precisamos analisar aqui é que Paulo fala sobre impiedade, injustiça, só que ele diz que o pecado, ele atrai a ira de Deus, ok? O pecado, ele atrai a ira de Deus. Logo, mais à frente, nos versículos 23 em diante, Paulo ele vai começar a falar, sobre mais aspectos do pecado. O pecado deixa Deus desgostoso, deixa Deus irado. É um tema que muitas das vezes nós não abordamos, a ira de Deus. Eu sei que nós gostamos de enfatizar o amor de Deus, que é muito claro, desde o princípio das Escrituras até o seu fim. Só que o amor de Deus não é o seu único atributo. A ira de Deus, biblicamente falando, ela também é um atributo, ela também é uma característica de Deus. Nos profetas menores você vai encontrar por vezes a expressão o dia do Senhor, que é uma referência ao dia onde Deus vai derramar toda a sua indignação, toda a sua ira contra os feitos que estão fora da sua vontade, os feitos que foram feitos fora da sua palavra. Então nós precisamos lembrar disso. Paulo deixa claro, dos céus se manifestam a ira de Deus sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens que pegam a verdade e transformam ela em injustiça. Ok? O pecado faz com que a ira de Deus seja atraída sobre a vida de qualquer ser humano que esteja fora da vontade de Deus. No versículo 23 em diante, veja o que Paulo diz.
E aqui as coisas começam a se afunilar nesses aspectos, ok? O pecado, ele está à porta, ele suja, ele separa, nos corrompeu desde o nosso nascimento, ele nos impactou de forma universal, é a causa principal dos males. Jesus deixa claro que ele está no centro do nosso ser, o que nasceu da carne está comprometido, precisa nascer de novo, tem essa necessidade. Jesus deixa claro que nós amamos mais a escuridão do que a luz, né? Então, aqui Paulo, no verso 18, ele diz que dos céus se manifestam a ira de Deus. Só que no versículo 23 em diante, veja o que Paulo diz. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Veja ainda, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram uma criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja o que Paulo disse nesses versículos. Eles mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança da imagem do homem, que é corruptível. De modo que, não só isso, eles também pegaram e mudaram a glória de Deus em semelhança não só apenas de homens, mas de aves, quadrúpedes e répteis. No verso 24, Paulo diz que Deus os entregou às suas concupiscências, aos seus desejos depravados e desenfreados de seus corações, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. E no versículo 25, Paulo segue e diz ainda que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que o pecado fez aqui nesse contexto? Paulo está dizendo que fez com que o homem desviasse a sua adoração. É óbvio que nós entendemos que Deus é digno e merecedor de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, todo poder, todo domínio. A Deus sempre seja a glória, eternamente. Amém. Só que veja, o homem no pecado, ele é especialista em não dar glória ao Criador. Ele dá glória a qualquer outra coisa, coisas finitas, passageiras e visíveis, mas ele não adora ao Criador. Paulo chega ao ponto de dizer que eles adoraram mais a criatura do que o Criador. Adoraram mais o homem finito do que o Deus que criou, que é infinito. Paulo chega a mencionar aqui, bem como aves, quadrúpedes e répteis. O homem consegue adorar muitas das vezes animais, ao invés de dar glória a quem criou estes animais. O pecado faz com que o homem desvie a sua adoração a Deus. Ele se rende, ele devota, ele se entrega, muitas das vezes aos homens, aos artistas, a coisas que promovem algum tipo de paixão nele, em que ele despendia o seu dinheiro, o seu tempo, o seu foco, a sua saúde, a sua atenção, a sua intensidade, o seu fervor, ao invés de dedicar todas essas coisas em um altar de adoração a Deus. Paulo está dizendo, o pecado, ele fez com que o homem desviasse a sua adoração. Eles mudaram a glória de Deus em glória de homens, glória de Deus em glória de animais. Glória do Deus incorruptível, invisível, infinito, para a glória de coisas que são finitas, passageiras, que são visíveis. É o pecado que nos faz adorar aos homens, às mulheres, aos ícones da história. É o pecado que faz o homem desviar a sua adoração. Paulo segue ainda, nesse mesmo capítulo, versículo de número 26 em diante, até o 32. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, e até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Eles estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade.
Eles são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriados, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, são nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que praticam. Queridos, eu entendo que esse é um dos textos muito emblemáticos do Novo Testamento, né? Até porque é um texto extremamente confrontativo no nosso tempo. Precisamos pontuar aqui algumas coisas e deixar claro, dentro desse estudo, dessa mensagem, alguns pontos. Queridos, o primeiro deles é justamente o contexto em que esta carta foi escrita, né? O contexto, Paulo não conhece essa igreja, mas conhecia ali todo o sistema romano de vivência, de vida, de hábitos, ok? Então Paulo, ele escreve esta carta e ele fala sobre as consequências a níveis sociais que o pecado trouxe para a sociedade, para o ser humano, ok? Então, Paulo, ele escreve se baseando no contexto de sociedade daquele tempo. É por isso que nós vimos aqui Paulo fazendo citações de muitos tipos de pecados que estavam presentes desde aquela época, desde aquele tempo. Ok? Então esse é o primeiro ponto, nós precisamos entender como que funcionava a mente daquele povo, a cultura daquele povo, enquanto Paulo escreve isso. Agora, o segundo ponto que nós precisamos analisar, e aqui é óbvio que nós não estamos mencionando isso como um ataque a alguém, né? Como alguém pode tentar distorcer todo esse contexto. O contexto que nós estamos falando aqui é enquadrado dentro da Bíblia Sagrada, ok? Nós vivemos em um país democrático, vivemos em um país onde todos temos a liberdade de expressão, né? Principalmente aqueles que são contrários às verdades que estão registradas aqui nesta palavra, né? Nós temos esta liberdade. Eu tenho a liberdade de falar o que está escrito aqui, interpretar de modo respeitoso, claro, da mesma forma que alguém também pode ouvir e não concordar de maneira também respeitosa. Ok? Então esse é um segundo ponto que nós precisamos observar aqui. De modo que, quando nós falamos sobre esses tipos de pecado, os irmãos viram aqui que há uma porção que fala sobre o lesbianismo, a homossexualidade, prostituição, malícia. Todos esses pontos, queridos, eles possuem a ver com a palavra de Deus. Como nós vivemos em um país democrático, então as pessoas têm liberdade, ninguém é obrigado a estar enquadrado nessa palavra. Ok? De modo que então isso não é um ataque a nenhum tipo de prática que aqui está. Não no sentido de ser politicamente correto, é no sentido de, se as pessoas fazem isso no nosso tempo, nós não temos o direito, né, de obrigá-las a não fazer. Muito pelo contrário, elas têm esta liberdade para fazerem o que quiserem da sua vida. Mas, dentro do contexto da palavra de Deus, veja o que Paulo está dizendo. Ele fala aqui que essas práticas, né, elas são antinaturais, elas não fazem parte do padrão inicial que Deus elaborou em Gênesis capítulo de número 3. Espero estar sendo bem claro aos irmãos. De modo que, se essas práticas elas são antinaturais, diante de Deus que fez tudo com seu padrão e Ele é o dono do universo, praticar tais hábitos ou tais ações, tais obras, se configuram pecado. Dentro do contexto espiritual da palavra de Deus, dentro do contexto religioso, ok? Desse modo, Paulo fala aqui sobre essas práticas. E do que Paulo está falando aqui? Qual é o aspecto do pecado que precisamos entender? O pecado ele faz o homem desonrar a Deus, inicialmente. O pecado faz o homem desonrar ao seu próximo, porque Paulo está falando aqui que envolve outras pessoas. Paulo diz, as mulheres deixaram o uso natural e se inflamaram com outras mulheres. Então o pecado faz com que eu faça o meu semelhante pecar contra Deus. Paulo vai além e diz que os homens também se inflamaram, se sensualizando e cometeram torpeza. Homem com homem. O pecado faz com que eu faça o meu semelhante pecar contra Deus. Não apenas isso, Paulo vai dizer que ele fala sobre pessoas infiéis nos contratos, pessoas que desobedecem seus pais e mães. Então Paulo está falando que o pecado ele faz o homem desonrar a Deus diretamente. O pecado me faz desonrar o meu semelhante, porque eu faço o meu semelhante através das minhas práticas pecar contra Deus.
Paulo também diz que o pecado ele causou esse impacto de perversão nas coisas que haviam sido padronizadas por Deus. O pecado ele distorceu, ele perverteu e trouxe caos, trouxe desordem. Tudo que Deus um dia fez, estabeleceu como padrão divino, como padrão benéfico, como padrão saudável para nós os seres humanos. Quando o pecado ele entra, ele distorce todos esses padrões de modo que ofendem ao Criador, me ofendem em mim mesmo e ofendem o meu semelhante. Dentro desse contexto, esse aspecto do pecado, Paulo diz, ele faz com que os homens se desonrem entre si, se desonrem a Deus, desonrem o seu próximo, o seu semelhante. O pecado ele causou esse estado de desordem, de caos e de perversão, ok? Fazendo com que nós desonremos-nos a nós mesmos e assim, por fim, desonremos também o nosso Criador. Em Romanos capítulo 5, verso 12, que nós lemos no estudo anterior, na primeira parte, no capítulo 5, verso 12, Paulo diz que o pecado entrou no mundo através de um homem, no caso Adão, como nós vimos anteriormente. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 23 e também Romanos capítulo de número 5, verso 12, Paulo vai deixar bem claro, o salário do pecado é a morte. Lembra da expressão de Gênesis 2? No dia em que comerdes, certamente morrereis. A morte não era parte do projeto inicial. Ela passou a ser consequência, uma medida, contra a desobediência do ser humano. Pois o salário do pecado, ele é a morte. O salário de cometer práticas que estão longe ou fora totalmente do padrão estabelecido pela palavra de Deus no início do mundo, conduz-nos à morte. Paulo vai dizer também, ainda em Efésios capítulo de número 2, versículos de número 1 e versículo de número 5, 2, 1 e 5. Paulo diz, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. O pecado ele não trouxe só a morte física, o pecado trouxe principalmente a morte espiritual. O pecado matou a espiritualidade dos homens. É por isso que muitos de nós não sentimos necessidade de religião, de igreja e de Deus. Por quê? Estamos mortos. Mortos não ouvem, não sentem, não veem. É por isso que nós precisamos de uma ação do Espírito Santo nos vivificando para nos fazer entender e ouvir as palavras de Deus através da sua igreja, da sua palavra e dos seus mensageiros. Porque o homem, espiritualmente falando, fora de Cristo, ele está morto espiritualmente. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. No verso 5, Paulo diz, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o homem, ele está sepultado, ele está morto espiritualmente. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Precisamos da igreja proclamando essas verdades, porque através dessas verdades o Espírito Santo ele gera vida no pecador para que ele se arrependa e se aproxime do seu Criador novamente. O pecado entrou no mundo, trouxe morte física, trouxe morte espiritual. Em Romanos capítulo de número 7, versículo de número 19 a 25, Romanos capítulo de número 7, versículo de número 19 a 25, Romanos 7, 19 a 25. Veja o que Paulo diz. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Paulo está falando, não na primeira pessoa, Paulo está dando um exemplo aqui de como funciona a vida daqueles que ainda não são salvos, ok? Se você diz que é salvo e continua vivendo em pecado, não consegue fazer o bem, a conversão precisa ser revista aí, né? Paulo está falando aqui, ele está narrando como que funciona a vida de alguém que ainda não nasceu de novo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Me prende debaixo da lei do pecado, lembra que eu disse? Os 4 domínios, a lei de Deus, o pecado, a morte e Satanás, o homem está debaixo. Pois o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra o meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha o que Paulo vai classificar para nós, versículo 24. Miserável homem que sou.
Quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que me livra desse estado? Aí Paulo vai dizer o seguinte, verso 25. Dou graças a Deus, por quê? Por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então veja, Paulo, ele discorrendo esse contraste, né? Como que funciona a nossa natureza. E Paulo vai deixar bem claro aqui que o pecado, ele não só trouxe morte física, morte espiritual, mas o pecado sobre os não regenerados, ele tem domínio sobre estas pessoas. Porque eu disse que aqui não é uma palavra de Paulo na sua primeira pessoa, ele está fazendo um contraste, um exemplo, né? No capítulo de número 6, Paulo diz que o pecado não reina naqueles que nasceram de novo. De modo que ele não controla as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas vontades. Sentimos a sua influência perto de nós, mas ele não reina mais em nós, ok? Só que no capítulo de número 7, veja o que Paulo diz. Paulo diz, o pecado ele domina aqueles que não nasceram de novo. Ele tem domínio sobre as emoções, os sentimentos. A pessoa até quer fazer o bem, mas não consegue. Quer servir a Deus, mas está preso pelas algemas do pecado. Você provavelmente já passou a experiência, que eu já passei por algumas vezes, de estar evangelizando alguém e a pessoa dizer para você, rapaz, eu até tenho vontade de ir na igreja, mas eu não consigo. Eu até tenho vontade de largar o cigarro, a bebida, a prostituição, essa vida que eu levo, mas eu não consigo. Eu sinto como se algo me prendesse. É a força do pecado. O pecado, ele aprisiona os sentimentos, a vontade, o desejo, os pensamentos, as obras das mãos dos seres humanos. Ele tem poder sobre aqueles que não nasceram de novo. Em Romanos 3:23, Paulo fala também da globalização, da universalidade do pecado. Todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus. Romanos no capítulo de número 8, versículo de número 7, Paulo diz, a inclinação da nossa carne é a inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus e nem na verdade pode ser. O homem que não nasceu de novo, ele não vai conseguir se render a Cristo, porque o pecado ele causa incapacidade de submissão a Deus. Efésios 2 ainda, nós podemos voltar para lá, Efésios capítulo de número 2, versículos de número 3 e 4, veja o que Paulo vai dizer para nós. Entre eles, todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. No versículo 2, se você ler o versículo anterior, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vejam duas expressões interessantes em Efésios 2:2 e 2:3. Paulo fala no versículo de número 2, filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso de quem? Deste mundo. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 19, salvo engano, João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo descansa no maligno. Então Paulo diz assim, antes, fora de Cristo, nós andávamos segundo o curso de quê? Deste mundo. E este mundo jaz em quem? Segundo João. Segundo João, no maligno. Então nós andávamos segundo o curso do maligno. Paulo coloca aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo coloca aqui uma questão de paternidade, de filiação. No verso 3 ele fala que éramos, por natureza, filhos da ira. Paulo está dizendo, nós já nascemos predestinados à ira de Deus. As sentenças e juízos e maldições da parte do Senhor. Lembra Salmo 51? Em pecado fui nascido, em iniquidade fui formado. Paulo conclama esta verdade mais uma vez. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. E ele coloca filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui é que o pecado ele nos tornou seres humanos filhos da desobediência e filhos da ira. Desde o nosso nascimento a situação já estava complicadíssima para nós. O pecado ele engana, ele escurece o nosso entendimento, ele endurece o nosso coração como se ele fosse uma pedra. E ele torna-nos incapazes de recebermos o evangelho. Veja o que diz Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Antes, exortai-vos uns aos outros
todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Queridos, percebam que esse é o nosso maior desafio, são os nossos próprios pecados. O salmista ele vai dizer que o pecado está sempre diante de mim. Deus disse: o pecado jaz à sua porta. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1, a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Eu sei que a nossa geração gosta de enfatizar que o nosso maior inimigo é o diabo. Mas não, na verdade o nosso maior inimigo é o nosso próprio pecado. Pro diabo Jesus disse: em meu nome vocês expulsarão os demônios. O nosso maior desafio é vencer no poder do Espírito Santo os nossos pecados. Veja, Hebreus está dizendo que nós devemos nos motivar diariamente, todos os dias, durante este tempo que se chama hoje. Por quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado ele engana o nosso sentimento, ele engana as nossas vontades, os nossos desejos. Jesus disse que ele está no centro do nosso ser, do interior do nosso coração. Se você fizer uma conexão com Jeremias vai dizer que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem, e pior, ele é perverso. Vejam isso. E aqui em Hebreus o escritor deixa claro, o pecado ele engana. Ele promete inicialmente uma coisa, mas quando você se entrega, você acaba recebendo consequências muito maiores do que o que você provavelmente projetou. Então vejam, queridos, que o pecado ele é mostrado na Bíblia com muitos aspectos. E agora eu parto para o final, para a conclusão dessa mensagem. Em Romanos capítulo de número 3, capítulo de número 3, versículos de número 10 a 12. Romanos 3, 10 a 12. Veja, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desencaminharam, ou em outras traduções, se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, e não há nenhum só. Quando Paulo diz não há nenhum justo, ele está dizendo o ser humano universalmente é mau. Quando ele diz que não há quem entenda, ele está dizendo que espiritualmente somos ignorantes, não conhecemos, não há quem entenda. Quando ele diz não há quem busque a Deus, ele está falando da nossa rebelião, nos rebelamos contra o nosso Criador. Quando ele diz que todos se desencaminharam, se perderam no caminho ou perderam o caminho, se extraviaram, ele está dizendo que fomos desencaminhados, nos perdemos. Se nós fizermos rapidamente um link aqui com Isaías capítulo de número 53, no versículo de número 6, veja o que Isaías diz: todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. É o que Paulo está dizendo aqui. Todos se extraviaram. Estávamos debandados, perdidos na vida. Por quê? Por causa do pecado que cega o homem. Quando Paulo diz que se fizeram inúteis, ele está dizendo que espiritualmente, fora de Cristo, espiritualmente nós somos imprestáveis para Deus. E quando Paulo diz não há quem faça o bem, Paulo está dizendo que moralmente nós somos corruptos. Nossos valores morais e valores de justiça, eles podem ser movidos, balanceados, dependendo da situação, dependendo das pessoas, dependendo do poder aquisitivo. Somos moralmente corruptos. Então vejam, queridos, vamos fazer apenas uma somatória e aí eu fecho aqui a mensagem com vocês. O pecado está à nossa porta, está sempre diante de mim, como diz o salmista, está ao nosso derredor. Ele nos suja, segundo Provérbios, ele nos separa da presença de Deus, Isaías 59. Estamos corrompidos por ele desde o nosso nascimento, Salmo de número 51. Ele atingiu o mundo de forma universal, Eclesiastes 7:20 e Romanos capítulo de número 3 e versículo 23.
Ele é a causa principal de todos os males. Você pode falar a pobreza, a miséria, a desgraça na sociedade, diversos tipos de problemas, né? Você pode defender bandeiras, mas qual é a raiz? A raiz são os nossos pecados, nossos valores invertidos ou corrompidos, nossa falta de empatia, de amor, de misericórdia uns para com os outros, a nossa preguiça, nossas murmurações, todas essas coisas se classificam em pecados. Por isso que Jeremias ele classifica: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Ele é a causa principal de todos os males que nós vivemos hoje. Preconceitos, diferença de classes, guerras, mortes, violências, vícios, maus hábitos, todas essas coisas estão enraizadas pelo vírus do pecado na nossa natureza. Então, ele é a causa principal dos nossos males. Ele está no centro do coração dos homens. Marcos 7. Ele é a consequência direta do primeiro pecado de Adão. O pecado faz com que odiemos a luz, com que odiemos ser confrontados, redirecionados. Ele faz com que odiemos as boas obras. Ele atrai a ira de Deus, Romanos 1,18. Ele desvia a nossa adoração. O pecado no nosso ser é que nos faz idolatrar a homens e mulheres, que muitas das vezes são como nós. Faz com que adoremos a muitas outras coisas, até coisas inanimadas, sem vida. O pecado nos faz desviar a adoração, Romanos 1:23-25. É o pecado na nossa natureza que faz com que adulteremos os padrões, sejam sexuais, morais, independente. É o pecado, biblicamente falando. Fora desse contexto, independe-se da sua crença. Mas dentro de um contexto bíblico, a Bíblia deixa claro que os padrões estabelecidos por Deus, eles foram pervertidos, adulterados, colocados em caos e em desordem por causa do nosso pecado. Nos fez inventar diversos tipos de males. Invenções malignas que prejudicam o ser humano. E somente uma mente iluminada pelo Espírito de Deus pode aceitar essas verdades. O pecado ele entrou no mundo, trouxe consigo a morte física e espiritual, ele domina muitas das vezes os nossos sentimentos, as nossas vontades. Ele nos causa essa incapacidade de nos submetermos ao nosso Criador. A minha carne causa inimizade contra Deus. É o pecado que nos fez sermos filhos da desobediência e filhos da ira. Efésios capítulo de número 2, verso 3 e 4. Ele engana, escurece o meu entendimento. É por isso que o diabo ele trabalha na mente das pessoas para que elas não consigam entender o Evangelho. 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo também de número 4. Se o nosso Evangelho está encoberto para nós, logo também está encoberto para aqueles que ainda não creem. Nos quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem, lembra de Gênesis 2, que é a imagem de Deus. O diabo ele se aproveita do engano do pecado contra o ser humano. Ele entende que o pecado teve impacto na mente, de modo que o ser humano não consegue compreender corretamente, sem a ajuda de Deus, as questões espirituais. Ele se aproveita disso. E o texto diz que ele cega a mente daqueles que ainda não creem, para que não vejam o quê? A glória de Cristo. E quem é Cristo? Ele é a imagem de Deus. E ele veio para quê? Para restaurar a imagem de Deus na sua criação, a qual foi deteriorada por causa do primeiro pecado. Queridos, percebam as conexões que a Bíblia tem. Percebam como cada palavra, cada expressão desta doutrina faz total sentido. O pecado nos comprometeu, o diabo, ele é como se ele levantasse uma barreira de concreto na nossa mente para que não possamos compreender que a vinda de Jesus Cristo a este mundo foi para trazer luz ao nosso entendimento e nos fazer entender que nós necessitamos sermos resgatados. A imagem de Deus em nós precisa ser restaurada, como foi no Éden, em que havia paz, harmonia e relacionamento direto com Deus. O pecado ele endurece e escurece o nosso entendimento e o nosso coração. E faz com que o ser humano seja incapaz de desejar as boas novas de salvação, que é o Evangelho. Você lembra do povo judeu? O povo judeu também teve essa situação do coração endurecido pelo pecado.
se entregavam a outros deuses, a outras práticas de outras nações. E no livro de Ezequiel, no capítulo 36, Deus disse para ele: eu vou restaurar, eu vou trazer um novo coração. Eu vou tirar o coração de carne e colocarei vou tirar o coração de pedra e colocarei um de carne, para que habite em vós o meu espírito. Israel também passou por esta situação. O pecado de perto nos rodeia, nos tornou injustos diante de Deus, nos faz ter dificuldade em compreender as coisas espirituais, nos faz perder a vontade de buscar a Deus. Nós queremos entretenimento, diversão. Spurgeon dizia isso. Tolos são aqueles que se divertem enquanto o seu destino final está por um fio. O pecado fez com que perdêssemos o caminho. Perdemos o caminho. Estamos desorientados. Cada um quer fazer segundo a sua vontade, o seu desejo. E aonde isso nos leva? As confusões, as brigas, as violências, as perdas, as consequências de tantos e tantos atos diante da história da humanidade. Guerras e mais guerras, dissoluções, maldades, invenções malignas. O pecado fez com que nos perdêssemos. Nos tornou espiritualmente inúteis, imprestáveis. E não há quem faça o bem. A nossa moralidade, ela é dúbia. Nós temos balanças diversas. Uma balança com 2 pesos, 2 medidas. Injustiças sociais. E vocês sabem bem de muitas coisas aí. Agora, para nós concluirmos essa pequena parte do estudo, é claro que eu estou pontuando aqui de forma muito superficial. Se a gente fosse pegar texto por texto aqui, passaríamos horas. Mas, como mencionei, já estou encerrando. Nós precisamos também entender, queridos, dentro dessa doutrina. Isaías capítulo de número 64, versículo de número 6. Mas todos nós, observem que muitos textos que eu usei aqui, eles falam englobando a todos nós. Mas todos nós como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Do que Isaías está falando aqui? Isaías está dizendo que as nossas justiças, nossos atos corretos, e eu lembre que no primeiro vídeo eu disse a vocês que a imagem e semelhança de Deus no ser humano, ela foi comprometida consideravelmente, mas ainda há resquícios da glória de Deus, né, da imagem de Deus em cada ser humano. É por isso que muitas pessoas que não creem em Cristo, não têm acesso ao Evangelho, eles promovem boas obras. Cuidam de pessoas, têm obras sociais e afins. Só que Isaías está dizendo, as nossas justiças diante de Deus, elas são como um trapo de imundície. Ou seja, as nossas justiças, a justiça humana, ela não é suficiente para salvar a nossa alma da ira de Deus ou da condenação eterna. Justiça humana é insuficiente diante de Deus. Jefferson, mas eu não bebo, eu não fumo, eu nunca traio meu marido ou a minha mulher, eu cuido dos meus filhos, as minhas hipotecas, as minhas demandas financeiras estão em dia, meu nome não está sujo, eu não causo mal a ninguém. Eu não vou ser salvo. Se você não crer em Cristo, todos os seus atos de virtudes, suas qualidades, as justiças humanas que você faz, elas não são suficientes diante de Deus. No Salmo de número 49, versos 7 e 8, o salmista diz, nenhum deles, de modo algum, nenhum deles, perceba a expressão englobando a todos, nenhum deles, de modo algum, pode remir, resgatar, salvar a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O que o salmista está dizendo? Ele está falando que nós, diante de Deus, para fazermos alguma coisa para reparar o erro de Adão, é impossível. Nós somos impotentes com relação à nossa salvação espiritual. Dentro desse contexto, não há o que fazer diante de Deus para remover a culpa, para remover o poder do pecado que está sobre nós, causado por Adão. Herdamos dele este tão grande mal e nada há que possamos fazer para reverter esta condição, esse estado, esta situação. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 14, a Bíblia vai deixar claro que quando Adão peca,
uma cédula de dívida contra nós foi inserida no meio da humanidade. De modo que nada que possamos fazer pode remir a nossa alma. Veja que o salmista coloca aqui, ninguém pode remir o seu irmão, nem dar a paga de sua alma por ele. Porque é caríssimo o preço de uma alma. E aqui Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo que há uma cédula de dívida contra a humanidade no seio dela. Queridos, diante de todos esses versículos, diante de tal quadro que eu coloquei aqui para vocês nessas duas mensagens, a humanidade carecia de um sacrifício que suprisse toda a ira e justiça de Deus contra o pecado. Diante de todo esse quadro bíblico, espiritual, que a Bíblia coloca e aponta para nós com relação ao pecado, isso mostra que todas as pessoas fora do sacrifício de Cristo, elas estão em uma condição de emergência. Elas estão correndo risco eterno, porque os seus pecados vão levar essas pessoas para uma realidade eterna de consequências que, por mais que possamos pontuar aqui, são inimagináveis. Diante de tal quadro bíblico sobre o pecado, a humanidade ela carece ou carecia de um Salvador. Só que isso a gente só vai tratar no próximo estudo, que é sobre a grandeza do sacrifício de Jesus. A parte desse sacrifício, todos nós estamos debaixo da lei do pecado, da lei de Deus que nos esmaga. Estamos debaixo da lei da morte, estamos debaixo da lei de Satanás. Ele tem poder sobre aqueles que não creem em Deus e na sua palavra. Ele tem influência, ele tem legalidades. Estamos debaixo desses 4 domínios, ok? O pecado ele faz tudo isso conosco. Muitas das vezes nós reclamamos, queremos dividir essa culpa ou compartilhar ela para outros pontos. Queremos culpar a Deus, o diabo, as pessoas, o pastor, a igreja, os escândalos, mas não. A Bíblia deixa claro para nós que muitas consequências do que vivemos é porque semeamos as nossas ações através de nossos erros, pecados, de estarmos em um relacionamento errado com o nosso Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Meditar nessa doutrina e cuidar de nós mesmos. Nos voltarmos à cruz de Cristo, porque é ali que está a solução para o nosso pecado. Foi João quem disse, eis aí o Cordeiro de Deus que vai remover, que vai retirar aquilo que é o nosso maior problema. Ele vai arrancar o pecado do mundo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te agradecer se você ficou conosco até agora, né? Nós estamos aqui há 1h07 falando da palavra de Deus juntamente com vocês. Fica aqui a minha gratidão mais uma vez ao pastor Rodney, pastor Mofolo, a ICM, né? Igreja Cristã Missionária Brasil e Malawi, África Oriental. Nossa gratidão a eles por nos cederem esse espaço para falarmos desses pontos que muitas das vezes não são tão vistos nas nossas pregações, nos nossos cultos, né? Mas é um espaço poderoso aqui para a nossa alma, para meditarmos juntos. Se você ficou até aqui, quero te agradecer também. Que Deus abençoe a você, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, a tudo aquilo que leva o seu nome, tá bom? Em breve o pastor Rodney vai colocar aqui embaixo para vocês as informações e nós pedimos encarecidamente, mais uma vez, com muito amor, com muito carinho, que vocês se inscrevam, né, nos canais da ICM, no Facebook, no YouTube, como eu mencionei no início. Pastor Rodney precisa de alguns inscritos para começar a transmitir as lives via YouTube, né? Então, se inscreva, compartilhe o link com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? Para pessoas que necessitam espiritualmente deste conteúdo, se for esclarecedor, se te promover edificação, se você deseja se reconciliar, coloque nos comentários deste vídeo se a palavra te edificou, se deu algum problema no som, dê aqui as suas sugestões, as suas críticas, e nós vamos estar ainda melhorando ainda mais este canal para que seja bênção para você,
para sua família, aonde você estiver, seja no Brasil, fora do Brasil, independente de onde você esteja, nós queremos abençoar a sua vida, tá bom? Então em breve vai estar aqui o Pix, envie a sua oferta missionária, nós vamos contar muito com as contribuições de vocês para destinarmos essas ofertas lá para o pastor Mofolo, tá bom? Ele precisa de materiais, ele precisa de materiais para dar assistência às congregações que ele está cuidando ali. São muitas pessoas, são muito carentes. Então, na medida em que você for consumindo os conteúdos aqui da ICM, né, permita que Deus ele toque o seu coração, esteja sensível à voz de Deus, contribua com a família do pastor Rodney, com a família do pastor Mofolo, com toda a ICM, né, para que juntos possamos fazer este ministério andar, caminhar. A nossa proposta é espiritual, nossa proposta é teológica, nossa proposta é bíblica, né? Queremos apenas ajudar pessoas e fazer isto pregando o evangelho, pregando mensagens que façam parte da teologia, mensagens bíblicas saudáveis, mensagens que vão orientar as pessoas espiritualmente para que estejam de acordo com as leis e a palavra de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, independente do momento que você vai estar vendo, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu agradeço a Deus por ter estado aqui com vocês estes minutos, que seja de edificação para a sua alma, tá bom? Canal MCM, Deus abençoe, Igreja Cristã Missionária Brasil, em Malawi, pastor Rodney, pastor Mofolo, Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.